Futebol, um esporte que move paixões no mundo inteiro. Mas como é que ele começou de verdade? Olha, a jornada é muito mais maluca e surpreendente do que a gente imagina. Vamos mergulhar nessa história. Todo mundo conhece o futebol de hoje em dia, né? Gramados perfeitos, atletas de altíssimo nível, transmissões em 4K, tecnologia para todo lado. É um verdadeiro espetáculo de precisão e habilidade. Só que, antes de tudo isso, o futebol era uma coisa completamente diferente. Pensa só, vilas inteiras em pé de guerra, usando bexigas de porco ou até crânios de inimigos como bola. Eram batalhas caóticas que podiam durar o dia inteiro. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que essa prática quase selvagem se transformou no esporte mais popular do planeta? É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. A nossa viagem no tempo começa bem antes dos estádios, bem antes das regras. Num mundo onde jogar a bola tinha um significado muito, mas muito diferente mesmo. As primeiras bolas, vamos dizer assim, não tinham nada a ver com as de hoje. Na China antiga, por exemplo, usavam crânios de inimigos como um tipo de ritual de guerra. Em outros lugares eram bexigas de animais. Os maias e astecas tinham umas bolas pesadíssimas de borracha. E acredite se quiser, algumas tribos jogavam com bolas de resina pegando fogo. Era parte de cerimônias espirituais. E essa variedade toda se reflete nos jogos. O Cuju, lá na China, era na verdade um treinamento militar. Já o Kemari, japonês, não tinha a competição, era o contrário, um jogo cooperativo para manter a bola no ar. O Tlakli, maia, era um ritual de vida ou morte, onde só se podia usar o quadril. E o Cálcio Histórico, na Itália, era basicamente uma guerra civil com uma bola no meio. Mas a versão que deu origem mais direta ao nosso futebol foi o mob football, lá na Inglaterra medieval. Isso não era bem um jogo, era o puro caos. Vilarejos inteiros se enfrentavam, sem limite de jogadores, sem regra nenhuma, atravessando campos, ruas. O objetivo era levar a bola, que geralmente era uma bexiga de porco, até um ponto específico na vila vizinha. O negócio era tão selvagem, tão violento e bagunçado que reis e prefeitos tentaram proibir o jogo mais de 30 vezes ao longo dos séculos. Mais de 30! Mas claro, o povo sempre dava um jeitinho de continuar jogando. A paixão pelo jogo era incontrolável, mas a falta de um padrão era um problemão. E aí a gente chega no século XIX, um momento decisivo em que o futebol como a gente conhece hoje finalmente começou a tomar forma. O caos precisava de um pouco de ordem. O problema é que cada escola jogava de um jeito, com suas próprias regras, o que tornava impossível um jogo entre elas. A primeira grande solução veio em 1848, quando uns estudantes de Cambridge criaram um conjunto de regras para todo mundo. Mas o passo definitivo mesmo foi em 1863, com a fundação da Football Association, AF, que oficializou as leis do jogo e separou de vez o futebol do rugby. Com um conjunto de regras claro, o futebol estava prontinho para conquistar o mundo. E o Império Britânico, que estava no seu auge, foi o grande responsável por essa expansão. Foram os marinheiros, os trabalhadores, os comerciantes britânicos que levaram o esporte para os portos do mundo inteiro. A primeira partida internacional oficial, em 1872, foi um marco. Em 1904, a FIFA foi criada para organizar essa comunidade global que não parava de crescer. E em 1930, a primeira Copa do Mundo, lá no Uruguai, selou o destino do futebol como o esporte do planeta. E olha, nenhum lugar no mundo abraçou o futebol com tanta paixão quanto o Brasil. A gente transformou um esporte importado em parte da nossa identidade nacional. A história oficial geralmente acredita o Charles Miller, que em 1894 trouxe da Inglaterra as primeiras bolas e as regras. Mas existem outras histórias. Há evidências de que imigrantes, como o escocês Thomas Donohoe, já organizavam jogos informais com operários. A verdade é que o futebol chegou aqui tanto pela elite quanto pelo povo. Só que no começo, o futebol no Brasil era um esporte de elite, bem exclusivo para brancos. A realidade era chocante. Em 1921, o próprio presidente da República, o Epitácio Pessoa, interveio para proibir a convocação de jogadores negros para a seleção. A desculpa? Que o time deveria mostrar o melhor da sociedade brasileira. Um absurdo. Mas a mudança estava vindo. Em 1923, um time formado por negros e operários, o Vasco da Gama, foi lá e conquistou o Campeonato Carioca. Isso foi um terremoto social. A vitória deles não só quebrou a barreira racial, mas provou que o talento estava em todo lugar. Isso redefiniu o futebol brasileiro para sempre. A partir daí, o esporte explodiu, impulsionado pelo maior palco de todos, a Copa do Mundo, que começou a criar lendas e momentos que a gente nunca mais esqueceu.
Essa paixão pelo futebol também gera umas situações bem bizarras. O jogo com o maior placar da história foi 149-0. Sabe qual é o detalhe? Todos os 149 gols foram contra. Um time inteiro marcou contra o próprio gol como forma de protesto contra o árbitro. É cada loucura. E foram os ícones que levaram o esporte para outro patamar. Pelé, o rei, que aos 17 anos conquistou o mundo. Maradona, o gênio imperfeito, que era quase uma divindade para os argentinos e o pessoal de Nápoles. E, claro, a nossa Marta, que simplesmente redefiniu o que é excelência no esporte. E por falar em gols em Copas do Mundo, aqui vai um fato que talvez surpreenda muita gente. O recorde absoluto, superando todos os homens, pertence a uma mulher. A brasileira Marta, com 17 gols. É um feito monumental que coloca ela no panteão dos maiores de todos os tempos, sem discussão. A jornada é impressionante, né? Dos rituais caóticos e das bolas improvisadas, a gente chegou num esporte com análise de dados, com VAR, com tecnologia de impedimento semiautomático. A evolução é técnica, é tática, é cultural. O futebol nunca para de mudar. Ele é um reflexo da nossa sociedade, das nossas tecnologias, das nossas paixões. A questão que fica no ar é, depois de uma transformação tão radical, o que será que o futuro reserva para o esporte mais amado do mundo? A história, com certeza, continua a ser escrita.